Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Crazy Club. Um lugar para quem é, quem já foi e quem quer ser mais criativo e, obviamente, todo mundo que está vendo e não só escutando esse podcast conseguiu perceber esse ambiente novo, né? Que antes era só uma foto estática ali de um quarto, uma sala meio fictícia, meio real, né? E hoje a gente se teletransportou para essa cozinha aqui. Um movimento que eu já gostaria de ter feito há algum tempo, algo que vai tornar essa conversa um pouco mais orgânica e também vai abrir possibilidades para trazer pessoas, não apenas para eu cozinhar aqui com elas, mas também para poder experienciar o hobby, né? Conhecer novos hobbies, conhecer novas atividades de pessoas que eu admiro, pessoas que eu conheço e admiro também, né? Fazendo com que seja ainda mais uma conversa. Isso me lembra algo que eu não tinha feito até agora, que é pedir para quem acha, já acompanha aqui o podcast há alguns episódios, ou que caiu aqui de uma primeira vez e sentir que esse episódio faz sentido. Então convido a essas pessoas a curtir, comentar, se inscrever, para de fato tornar cada vez mais esse podcast aqui uma conversa. O motivo para eu ter decidido nesse episódio em específico mudar para o ambiente da cozinha é que ele fala sobre começos. Coincidentemente ou não, é o tema do nosso primeiro episódio aqui. E também ele volta e ele vai ser muito presente sempre em todas as conversas, porque é muito difícil começar. Tão difícil quanto começar é continuar a fazer algo que, quando a gente começa, a gente é ruim, né? Uma pizza, que é exatamente o que eu tô fazendo agora, né? Eu vou começar a fazer enquanto a gente conversa. Foi algo muito desafiador para mim, porque, obviamente, nada na gastronomia, que é um dos meus hobbies, é fácil de se fazer. E no caso da pizza não é diferente, né? E isso se tornou um hábito aqui em casa, né? Um ritual, um costume, uma tradição. De toda terça-feira a gente jantar pizza, melhor do que pedir ou até mesmo comprar uma pronta. Foi para mim transformar também no hábito de melhorar essa minha habilidade, tanto gastronômica quanto pizzaiola. O que me fez, obviamente, quebrar a cara várias vezes, antes mesmo desse ritual também, né, dessa tradição que a gente adquiriu aqui, e passou também a me ajudar nessa evolução dessa arte da pizza. Então é muito simbólico para mim que o primeiro episódio falando, né, frente a frente, mais ou menos, que eu vou estar um pouco de lado aqui, em alguns momentos preparando a pizza, seja exatamente fazendo através desse ato, né, e também experimentando um novo formato que eu não sei se vai ser bom, não sei se vai ser o mais adequado, não sei se vai se perpetuar, espero que sim, mas que eu pretendo melhorar cada vez mais, que é, como eu disse, o tópico da nossa conversa de hoje, né? O como começar, principalmente sendo ruim, é muito difícil, né? Mas é necessário também. Como eu falei, fazer pizza e cozinhar como um todo, né, se tornou algo muito representativo dessa constante resiliência de tentar e adquirir novos hábitos. Isso porque acho que, em geral, ninguém gosta de ser ruim em algo, mas a gente também vive num momento, ou sempre foi assim, né? Acho que isso é outra coisa que costuma acontecer muito, a gente idealizar demais o passado, né? Mas, independentemente disso, na época em que a gente vive, existe uma certa polarização entre pessoas que são extremamente gênias e superdotadas, ou até mesmo extremamente disciplinadas, né? A ponto de nada ser possível de pará-las, mas também existe um certo amolecimento da nossa resistência, ou até mesmo da nossa força de vontade em experimentar coisas novas e principalmente em persistir experimentando coisas novas quando a gente não gabarita aquilo de primeira, né? Isso tem, acho que, muito a ver com o nosso sistema educacional. Então, como eu disse, a gente aos poucos começa a construir esses dois lados, né? Em parte, pessoas que não têm muita resiliência e acabam não também adotando novos hábitos ou
se forçando a ter esses novos hábitos e acabam consumindo ou fazendo apenas aquilo que elas já são boas ou algo que não desafie elas o suficiente. E por outro lado, pessoas que são extremamente geniais e, poxa, gabaritam tudo, seja dentro da escola, seja tentando um esporte novo, seja qualquer atividade, né, que elas se proponham a fazer. E isso não é positivo porque acho que a maioria das pessoas não deveria se enquadrar nesses dois percentuais, né, nessas duas extremidades, né? Eu acredito que é possível que a gente nem seja extremamente superdotado em tudo que a gente faça, mas também não desista na primeira vez quando a gente não for, né? E mais uma vez, a pizza, nesse caso, e a gastronomia como um todo, é um exemplo disso pra mim, porque eu já pensei em desistir, mesmo sendo um hobby, né? Então não são grandes... Não é uma carreira que está em jogo, né? Algo que a gente valoriza tanto assim, ou um comprometimento muito forte que eu fiz de, por exemplo, começar a estudar aquilo de um jeito mais formal através de uma faculdade ou coisas desse tipo. Mas é algo que me desafia, que eu já fiz pizzas horrorosas, já fiz pratos horrorosos, tem até mesmo uma fritada, né? Que é aquele prato, basicamente uma tortilha, assim, com diferentes vegetais, que eu lembro que eu tentei fazer e deu muito errado, assim, e aquilo me abalou de uma forma surreal, né? E era só uma fritada, assim, mas aquilo me deixou extremamente desgastado, até porque eu acho que já fazia um tempo que eu tava começando a cozinhar e eu percebia que a evolução que eu tinha não era tão aparente, assim, não era tão linear até mesmo, né? E eu acho que nenhuma evolução quando a gente tá se propondo a ler livros, né, que é um hábito muito difícil hoje em dia da gente ver as pessoas fazendo também, eu incluso, né, é algo que eu demoro para pegar e são fases ali onde eu leio mais e leio menos e isso nunca se tornou um hábito muito frequente na minha vida. Hoje, infelizmente, eu tenho retomado. Mas pode ser também andar de skate, pode ser aprender a surfar, pode ser um esporte novo, pode ser um estudo mais teórico e acadêmico novo que você queira se propor a fazer e aquilo, num primeiro momento, não faz nenhum sentido. Isso acontece principalmente no campo ali das exatas, né? Mas eu acho que para as áreas humanas e biológicas também, em algum momento vai chegar um teto ali da nossa compreensão imediata, né? O mundo, aquele tópico vai passar a oferecer uma resistência maior pra gente. E é muito importante que a gente seja resiliente e até mesmo tenha um autoconhecimento grande o suficiente para entender o quando a gente está parando ou desistindo de fazer aquilo, porque aquilo realmente não é algo que nos interessa, né? Então a gente chegou naquele teto ali e daquele teto eu não quero mais passar, ou quando na verdade é só uma armadilha, né, que nós criamos para nós mesmos, e aí a gente sai, a gente passa aí pro telefone, a gente passa aí para outros entretenimentos que são importantes, mas muito menos desafiadores, né, que é assistir uma série, assistir um jogo, até mesmo às vezes escutar uma música, entrar numa rede social e ficar scrollando lá interminavelmente. E isso faz com que, mais uma vez, a gente crie o hábito de não criar hábitos, né? Não criar hábitos saudáveis, talvez não seja a melhor palavra, mas hábitos desafiadores. E eu vou começar a preparar um pouco da pizza, que eu tô com o saco de farinha faz um tempo aqui na mão. Mas, como eu tava dizendo, eu acho que é muito característico, né, da época em que a gente vive, onde tudo é consumido de forma muito rápida, né, os vídeos são disponíveis na velocidade 2x, onde a gente até mesmo tem uma super proteção maior, né, então a gente passou talvez a querer um pouco mais de conveniência, né, a gente não quis ficar tão adrenalizado em todo momento, a gente não quis ficar tão amedrontado com tudo que poderia acontecer a todo momento e passou a prezar um pouco mais pelo conforto, né? Mas quando esse conforto é muito extrapolado e, mais uma vez, a gente não se desafia, a gente se acostuma a uma dopamina, né? Que é um hormônio e uma palavra que é muito frequentemente usada nesse tópico mais comportamental,
né, e não pode ser banalizada de forma alguma, mas essa dopamina um pouco mais barata, né, esse estímulo que hábitos que demandam um pouco menos da nossa capacidade cognitiva, que fazem com que a gente tenha recompensas rápidas, né, então outros vícios que não só o telefone, mas também o álcool, drogas lícitas e ilícitas, né, que quando se tornam banais dentro da nossa vida, se tornam também improdutivas, né, para a forma como a gente interage com o resto do mundo, né. Afinal, eu tenho uma frase que eu digo muito, provavelmente já disse aqui: como a gente faz uma coisa, como a gente faz todas as coisas, né. E isso tem certas ressalvas, mas para esse caso se aplica, porque conforme a gente vai se viciando também nessa dopamina barata, né, nesse sentimento de estar sempre, energizado e sendo recompensado de uma forma muito rápida, né, então a gente termina de ver um vídeo, a gente passa para o outro, e aí se aquele vídeo rapidamente não nos entretém, né, a gente passa para outro e tudo mais, e a gente acostuma também o nosso cérebro de que tudo que a gente fizer vai instantaneamente nos recompensar, e a maioria das coisas na nossa vida não é assim. A gente, para aprender algo novo, para a gente começar algo novo, até mesmo para a gente melhorar naquilo que a gente já conhece, já faz, demanda um certo período onde a gente se esforça e não tem uma recompensa clara, né? A gente não tem uma evolução nítida e tão tangível, né? E por isso que às vezes, até mesmo nesses tipos de hábitos que são um pouco mais difíceis, os outros reparam a mudança antes de nós mesmos, né? Porque quando a gente já incorpora um pouco mais esse lado de evolução não, né? Mas frequência e periodicidade um pouco mais cega, né? De vou fazer isso, por exemplo, toda terça-feira até eu ficar bom, a gente passa a perceber menos a evolução e só fazer de uma forma mais disciplinada. O que, obviamente, é ruim porque a gente não tá sendo tão consciente no que a gente está fazendo ali, em termos do todo, mas também é bom porque a gente fica bem obstinado, e independentemente do resultado final, se a gente foi melhor ou pior naquele dia, a gente continua aparecendo lá no dia seguinte. E isso de aparecer todo dia, ser disciplinado e fazer, passou a ter, como eu disse, por contextos sociais e culturais, uma conotação muitas vezes negativa, né? A disciplina se tornou algo, no outro extremo desse espectro, algo não factível, algo não alcançável, né? Então, quando a gente passa a olhar influenciadores ou até mesmo atletas, pessoas de alta performance, né? Seja num âmbito acadêmico até mesmo, né? Isso se tornou um sinônimo de tipo, caraca, a pessoa precisa viver para aquilo, né? E aí a alimentação dela, a nutrição dela, tudo, 100% do dia precisa ser produtivo e precisa ser em prol de melhorar a performance naquilo que a pessoa é boa. E nem sempre precisa ser assim, né? Então a gente pode fazer isso de uma forma, de um jeito, né, de uma maneira mais informal e mais saudável para nós, né, porque como eu disse, é um espectro. Então, se é um espectro, existem vários intervalos entre o não fazer porque eu preciso de uma recompensa imediata e o fazer todo dia cegamente para todas as horas, todos os segundos da minha vida, porque essa é a única coisa que eu quero fazer, e se eu não, né, for disciplinado, se eu falhar um dia que seja, isso vai destruir todo o meu processo, né? Isso é o que leva muitas vezes ao burnout, isso é o que leva muitas vezes as pessoas desistirem a longo prazo de algo, né? Então, até mesmo, por exemplo, no âmbito de dietas, que as pessoas começam dietas muito extremas e rapidamente param, ou treinos, né? A pessoa treina ali todo dia, inclusive no final de semana, ela não se dá um descanso, e daqui a alguns meses, aquilo que tinha tomado conta do Instagram dela, ou da vida dela, né? Da vida real dela, acaba nem fazendo mais parte de um percentual, porque a pessoa fica praticamente traumatizada. Então, acho que essa é uma forma de contextualizar um pouco melhor, né? A forma que pelo menos eu vejo, né? E obviamente a cada episódio que eu faço eu tento estudar um pouco mais sobre o que outras pessoas, estudiosos, o que dizem, né? Nesse caso, muito voltado para filosofia, para antropologia, para psicologia, fala sobre e estuda e entende
desses hábitos mais comportamentais que a gente tem. E eu vou dar uma rápida pausa para continuar aqui a execução da pizza e vou me concentrar aqui mais uma vez para seguir fazendo a pizza e deixar ela fermentando um pouco enquanto a gente conversa mais. E como que a gente pode fazer então para fugir um pouco, né, desses extremos que eu mencionei aqui antes? Bom, eu não tenho uma resposta universal, mas o que eu faço para mim e para as pessoas que estão ao meu redor, que eu aconselho, que eu vejo que parece funcionar também, né, com pessoas ao meu redor, com instâncias que eu já tenho estudado e tenha tido algum tipo de exposição, é um entendimento do processo, né, que é algo extremamente clichê, mas entender como a gente precisa estar constantemente num estado de aprendiz. Se eu não me engano, é um conceito japonês da mente do principiante. Acho que é Shoshin, me corrijam se eu estiver errado, mas o intuito, basicamente, é ver tudo como uma oportunidade para se aprender, né? Se deparar ali, acordar todo dia e praticar todo dia essa mentalidade de uma certa humildade e até mesmo curiosidade para aprender coisas novas, né? Se expor a coisas novas também, independentemente de quão expert ou quão novato você seja naquela atividade, né? Então, se você, por exemplo, está dentro do seu trabalho, provavelmente você já tem muito conhecimento naquilo, né? Mas com certeza terão novas tecnologias, terão novas fronteiras a serem cruzadas, né? E é muito importante estar não só de olho, mas também disposto a aprender, a se colocar nesse lugar do aprendiz, do novato, do amador, para também não tornar o seu trabalho tanto irrelevante, né, aí num sentido mais tecnológico, de outras formas que aquele trabalho pode ser feito, de formas mais atualizadas que existam ali, tanto de cumprir quanto de processos para cumprir no seu trabalho, mas também em coisas que você está começando a fazer agora, no âmbito mais pessoal, né, no âmbito mais de hobby. Eu acho que isso se tornou e é muito presente na minha vida, por exemplo, através do jiu-jitsu, e onde eu tô treinando, né, desde que eu mudei para cá, pro Rio. O mestre Fábio Soró, ele é muito inteligente, né? Eu tive a sorte de todos os mestres com quem eu treinei nessa vida serem muito inteligentes, terem uma cabeça muito boa, além do seu talento no tatame, né? Acho que isso é algo primordial para alguém que quer ensinar qualquer tipo de coisa, né? Você não masterizar apenas aquela área, né? Aquele tópico, mas também o tópico humano, né? O tópico das pessoas, o tópico por vezes motivacional, por vezes reflexivo, né? Ser uma pessoa muito bem versada, até mesmo para fazer conexões com, de fato, pessoas que são iniciantes e que estão vindo de um mundo completamente diferente. Por vezes podem ter no caso do jiu-jitsu, algum preconceito com a arte marcial ou alguma história traumática, né? Tanto que tenha afastado essa pessoa do jiu-jitsu ou de qualquer que seja o esporte ou prática que a pessoa está fazendo ali, quanto se tornar uma necessidade, né? Mais uma vez, voltando para a área de lutas, por vezes a pessoa está começando a fazer uma aula porque ela foi atacada ou ela se sentiu oprimida, né? E a pessoa ter essa flexibilidade de conseguir conversar não apenas como é que faz um armlock perfeito, como se dá uma queda, exemplar, saber todas as pontuações ali dentro desse esporte, mas também saber se conectar num nível humano com uma pessoa, por mais experiente, né, com alguém que já é um faixa preta daquela academia, um faixa marrom, um faixa roxa, ou o cara que é um faixa branca que chegou lá sem kimono até, né, e acolher aquela pessoa e poder tocar ela não apenas pelo esporte, mas também pela filosofia geral de vida, né? Então, voltando ao ponto que é
relativamente frequente ali nas conversas que o Fábio traz no final dos nossos treinos, o quanto o jiu-jitsu cria essa resiliência, né? O quanto você, todo santo dia, aparece lá e se esforça como se você fosse um iniciante, porque pode chegar alguém, tanto que você já treina há muito tempo, quanto que você nunca treinou na vida, te dá um amasso ali, e você terminar o treino e cumprimentar aquela pessoa, e o seu ego vai ter sido um pouco amassado durante aqueles 5, aqueles 10 minutos, e da mesma forma você vai lutar ali no dia seguinte, se isso for possível, né? Como eu falei anteriormente, nenhum hábito que ele é inflexível, ele me soa como um bom hábito. Então, por vezes, até mesmo comigo, né? Já que eu tô me usando de exemplo aqui, eu não vou conseguir treinar por causa de uma demanda extraordinária no trabalho ou por causa de algum evento que alguém próximo de mim vai fazer, né? E eu sei que eu tenho jiu-jitsu todo dia e eu já parei de treinar por algumas vezes, né? Tem muitas pessoas que já treinaram comigo que hoje já são muito mais graduadas, né? Mas eu sei que eu sempre vou voltar pro jiu-jitsu e principalmente nesse período, né, nesse momento da minha vida, eu sei que eu vou ter o dia de amanhã ou a próxima semana para voltar a treinar e estar lá novamente, né? E é isso que faz com que a gente, com essa mentalidade ali do principiante, né, do iniciante, seja lá a tradução que for feita, permita com que a gente cresça, né? E que a gente volte e que a gente, por vezes, apanhe um dia e bata no outro e apanhe de novo no dia seguinte, ou que a gente bata todos os dias e que a gente esteja ali não só para ser melhor que o outro, mas para ser melhor que a gente mesmo, né? E isso tem sentidos tanto tangíveis e objetivos, né? Que é você melhorar ali uma técnica, você melhorar alguma finalização, mas também em quesitos mais psicológicos, mais abstratos, mais amplos e subjetivos, que é você às vezes não tá se sentindo legal ali, tá meio para baixo, ou tá meio cansado até, né, não a ponto de estar doente nem nada, mas só tá um pouco mais para baixo e não tá com muita vontade de ir, mas mesmo sem vontade você vai. E no caso de práticas que eu acho que de fato são saudáveis pra gente, ou que nos fazem com que a gente se sinta bem, muitas vezes quando a gente terminar esse treino, a gente vai se sentir melhor, por a gente ter gasto ali uma energia, seja ela mental, seja ela física, por a gente ter ganhado da nossa própria mente, por vezes, né? Como eu disse, às vezes você não vai querer ir naquele treino, às vezes você não vai querer sentar ali para fazer aquele estudo, às vezes você não vai querer parar para fazer uma leitura, mas ainda assim você faz, você para e no final disso você se depara não apenas com o resultado de ter mais conhecimento, de ter se exposto a algo novo que você há algumas horas atrás não conhecia, mas também com você ter ganho dessa preguiça, né? Que por vezes não existe, mas na maioria dos casos vai existir. Não importa o quanto você gosta do seu trabalho, não importa o quanto você gosta do seu esporte de predileção, da sua atividade acadêmica, do seu hobby em geral, ou da sua profissão, da sua carreira, em alguns dias você não vai querer fazer aquilo. E é persistir, né? Ser resiliente a ponto de fazer mesmo assim, quando você tiver condições físicas e mentais, né? Quando você não estiver passando por uma turbulência muito grande na sua vida, ou você estiver passando por alguma doença, ou alguma indisposição ali que a gente faça te possibilite, né? Que seja algo muito mais da sua cabeça tentando criar desculpas para que você não faça aquilo, é o que faz com que a gente também crie essa capacidade de aprender, essa capacidade de persistir, de resistir, até mesmo quando a gente não sabia que era possível. E parte desse entendimento da mente do principiante ali, né, enquanto eu estava estudando e pensando no que seria o tópico dessa nossa conversa aqui, acaba levando para um número que é muito comum da gente associar isso por causa de uma palestra, de um estudo, né, que acabou levando a uma palestra. Eu vou colar rapidamente aqui para ver o nome da pessoa que fez esse estudo. No caso, foi o Anders Ericsson,
E isso foi reportado muito por Malcolm Gladwell, que é quem tem, de fato, esse TED Talk famoso sobre as 10.000 horas que necessitam para você se tornar um expert em algo. Em termos de anos, assim, são mais ou menos uns 10 anos, né? Então, repara o quão importante é a gente, né, entender que qualquer tipo de atividade, para que a gente seja realmente bom naquilo, que a gente talvez seja não necessariamente uma referência, mas que a gente tenha um amplo domínio sobre aquela atividade, demanda anos e anos de dedicação e de, muitas vezes, até um certo sacrifício, né, numa conotação positiva da palavra, né, disposição para que a gente acumule essas 10.000 horas e, eventualmente, se torne não necessariamente um expert, né, uma referência naquilo, mas para que a gente domine aquilo, né, que a gente consiga transformar aquilo em parte da nossa vida, né? Nesse caso do estudo ali feito pelo Erickson, vou parar rapidamente para o sol não fazer muito barulho. Nesse caso do estudo, foi algo muito voltado para músicos, né? E numa conotação muito mais de carreira, assim, né? Do que a gente faz para masterizar uma arte, para a gente masterizar, por vezes, um esporte. Mas o todo aqui é que se essa pessoa que está há 100 horas praticando aquilo, 300 horas praticando aquilo, 1.000 horas praticando aquilo, eventualmente perder esse âmbito da curiosidade, essa necessidade de curiosidade, no mínimo, essa atividade vai se tornar chata para se fazer, né? Porque você tá há 1.000 horas fazendo a mesma coisa sem ter a vontade de algo novo, né? E esse novo pode partir muitas vezes dentro desse próprio âmbito, dentro desse próprio tópico que você está tentando masterizar. E, no máximo, né, como um todo, pode soar frustrante, né? Você tá dia após dia, mês após mês, ano após ano, praticando algo sem olhar, se balizando apenas pela evolução que você teve, né? Porque durante essas 10.000 horas, vão ter momentos, principalmente às vezes ali no início, né, dentro do primeiro mês, no caso de alguns esportes, algumas atividades, ou dentro do primeiro ano, que você vai ter um crescimento um pouco mais linear, assim. Por vezes esse crescimento se torna momentaneamente mais exponencial, então você sente que você dominou o básico de uma forma melhor ali e você atinge um outro patamar, e isso volta a uma certa linearidade com certas curvas, né, um pouco menores ali, seja decrescentes, seja crescentes. Mas dentro dessas 10.000 horas vai necessitar sempre muita disciplina e vai necessitar sempre muita curiosidade, eu acho que é a palavra-chave aqui, para se manter fiel a essa prática, se manter fiel a esse hábito, seja ele cozinhar uma pizza, seja ele cozinhar um outro prato, seja ele um esporte, seja ele algo acadêmico, né? Seja ele dentro do seu trabalho, né? Uma nova área que você gostaria de explorar ali dentro da sua própria área. Então, eu acho que a síntese dessa parte da conversa é pra gente se manter iniciante, se manter curioso, se manter fiel a esse comprometimento que muitas vezes é uma ação, né? É um primeiro passo que a gente dá ali para começar algo novo e não perder esse espírito curioso que nos levou a começar esse algo no primeiro momento. Vou continuar mexendo um pouco mais a pizza aqui, que eu me desconcentrei um pouco, e a gente continua nossa conversa. Pronto, a massa tá fermentando aqui um pouco, e eu sei que por vezes, né, isso é uma característica muito minha, principalmente tocando nesse tópico, né, isso pode parecer muito romântico, ou eu uso romântico muitas vezes como um sinônimo de otimista, e provavelmente as pessoas mais pessimistas saíram desse vídeo quando eu comecei a falar. Mas ainda assim é bom, pelo menos para as pessoas mais céticas, né,
trazer um pouco mais, não de ciência, mas de realidade para essa conversa. E eu acho que existem estudos assim que separam muitas pessoas entre os mindsets mais fixos, os mindsets mais flexíveis e adaptáveis. E, querendo ou não, eu acho que nada tá escrito em pedra, né? Nada é de fato fixo, nem mesmo um próprio mindset fixo. Mas a gente, né, ao longo dos anos, assim, ao longo da nossa evolução, foi entendendo não apenas de uma forma social, mas até mesmo em um livro que eu tô lendo agora, né, do Jordan Peterson, Antídoto para o Caos. Ele tem um título um pouco mais completo, mas é mais ou menos, parte do título é o Antídoto para o Caos. Ele fala sobre, num outro contexto, né, sobre como as lagostas, que já existem há bilhões de anos, já mais tempo do que a gente, e resistiram a intempéries e condições climáticas e mudanças de eras, elas têm o hábito, se eu não me engano, hoje em dia ainda, de enfrentamento para entender quem é que manda naquela região, né? Então, no fundo do mar ali, apesar de ser enorme, né, existe um número limitado tanto de áreas onde essas lagostas podem estar, quanto de companheiros e companheiras que essas lagostas podem ter, né, para acasalar e perpetuar a sua espécie. E no caso, né, das lagostas, que são seres bem mais primitivos que a gente, até mesmo por essa idade muito maior, elas, toda vez que vão entrar num combate, elas primeiro evitam esse combate, né? Então elas fazem certos movimentos ali, tem certas interações para que uma das lagostas desista antes, né, de ser atacada e a outra lagosta seja declarada, entre aspas, vencedora desse duelo, desse conflito, sem terem que ir para as vias de fato, né? Mas chega um momento em que, de fato, elas precisam ir para a agressão, e como o próprio Peterson coloca ali no livro, isso não é bom para nenhum dos dois, né? Acho que nenhum conflito físico é bom para ambas as partes, porque até mesmo o vencedor, por vezes, vai sair com cicatrizes desse combate, e no caso das lagostas não é diferente, mas o ponto aqui sendo, as lagostas vencedoras desse conflito, independentemente deles terem tido uma interação física ou não, elas são vistas de uma forma mais alta, hierarquicamente, dentro da sociedade lagostal, se é que essa palavra existe. E se elas existem já há bilhões de anos, é porque isso vem acompanhando não só elas, mas provavelmente outros animais, inclusive a gente, há milhões de anos. E não apenas num quesito de combate, né, para buscar um lugar, um ambiente, para buscar uma parceira ou um parceiro, mas na nossa mente como um todo. Então, toda vez que a gente ganha uma batalha, tanto na conotação geral, assim, né, tanto no amplo espectro ali de pessoas, na comunidade em que a gente vive, mas também na nossa percepção de nós mesmos, né? Então a lagosta que perde, ela se sente mais inferiorizada, e a gente, toda vez que perde algo na nossa vida, tende a nos se sentir um pouco mais inferiorizado. E eu mencionei que eu não ia romantizar tanto, mas eu acho que é uma analogia que faz com que a gente veja isso de uma forma um pouco mais biológica, né? Então, ganhei, né? Fui bem sucedido, eu sou bom. Se eu perdi, fui mal sucedido e eu sou mal, eu não valho tanta coisa, eu provavelmente não vou encontrar um parceiro ou uma parceira, não vou ter um lugar para morar, né? Só que o ponto é que nós não somos mais lagostas, nós nunca fomos lagostas, né? Mas não somos lagostas, não estamos buscando ali necessariamente um lugar para viver através de violência, através de nos mostrarmos inferiores ou superiores a outra pessoa, outro ser humano. E esse mecanismo que nos foi útil durante muito tempo, hoje em dia já não é tão mais útil. Só que ele ainda assim é presente, né? Não porque ele não é mais tão necessário, ele se tornou menos presente.
Então é muito comum que quando a gente tente algo novo, quando a gente se exponha a uma situação um pouco desconfortável, ou então, de fato, a uma briga, e a gente saia perdedor daquela briga, ou vencedor daquela briga, a gente toma um juízo de valor sobre isso. Quando não é mais necessário, não, como eu já mencionei antes, não é algo tão relacionado à nossa sobrevivência atual no mundo moderno, civilizado. Então é importante a gente ver e a gente entender que muitas vezes a gente está só a uma vitória do nosso cérebro mais primitivo, né, da parte mais primitiva do nosso cérebro, entender que a gente é capaz e que a gente é competente o suficiente para aprender algo novo, para se desafiar em outras coisas, ou até em coisas que são mais presentes pra gente, né, que já fazem parte da nossa rotina, mas a gente fez tanto tempo da mesma forma que a gente nunca se desafiou a olhar ou fazer de uma forma distinta, de uma forma diferente. Então, isso é algo que veio um pouco aleatoriamente para minha vida, né, esse conhecimento, e que eu acho que faz muito sentido aqui, né? A gente consegue, com uma visão um pouco mais otimista, para você que é pessimista, um pouco mais cético, né, sobre a sua capacidade criativa, por vezes a gente está a uma pequena ação, né, seja fazer um primeiro rabisco ali em um desenho, em um caderno, né? Às vezes seja cozinhar um prato, uma massa, por exemplo, que é um prato mais simples. Às vezes é entrar num tatame de jiu-jitsu, fazer uma primeira aula, né? Ir além dessa zona de conforto que está muitas vezes, mais uma vez, nessa porção mais primitiva do nosso entendimento, da nossa consciência, falando pra gente não se arriscar, ou pegando memórias antigas em que a gente falhou ao experimentar algo novo e usando isso como verdade para essa nova atividade também, né? Nos falando que a gente não é capaz, muitas vezes que isso não vai ser útil pra gente, né? Pô, pra que você já é tão feliz, ou você já é da forma como você é, fazendo o que você faz hoje em dia, por que você vai tentar algo novo? Por que você vai persistir em algo que você não fez por uma primeira vez e você teve uma evidente vitória, um evidente sucesso, uma recompensa tão imediata? Então, eu acho que tem muito a gente a aprender com esse comportamento das lagostas, no sentido de nós estamos seguros agora, né? A gente não precisa vencer todas, e a gente perder um duelo como esse, né, que não precisa mais uma vez ser com outra pessoa, pode ser com nós mesmos, não é tão relevante assim pra gente. A gente pode se aventurar no novo e por vezes ser bem sucedido ou ser mais sucedido e ainda assim continuar tentando, né? Aprender também é o hábito, começar algo novo também é o hábito, persistir também é o hábito. Então, toda vez que a gente tenta algo novo e a gente para nessa primeira, na segunda, na terceira tentativa, a gente não criou o hábito de fazer algo novo. E quando a gente pensar, cogitar, tentar um novo hobby, uma transição de carreira, ou algo novo dentro da nossa própria carreira, um novo empreendimento, um novo instrumento, uma nova arte marcial, um novo prato, a gente vai ter menos coragem, né? A gente vai ter menos confiança. Isso se torna muito evidente, mais uma vez, na sociedade de hoje, talvez na sociedade histórica como um todo, mas eu só pude viver 25 anos por enquanto, então eu posso falar apenas pelo que eu vivenciei ou pelo que os outros me contaram, né? E eu sinto que a gente se sente, por vezes, amedrontado do julgamento dos nossos pais, dos nossos amigos, muitas vezes do nosso próprio julgamento, né? Eu sou uma pessoa muito assim, que por vezes não tenta algo, não se desafia ou desiste de fazer algo mais uma vez, porque o maior inimigo que eu tenho mora na minha própria mente, né? Ele tá me acompanhando quando eu acordo, quando eu durmo, e ele fala, pô, cara, você se desafiou, você até tentou, mas não foi como você imaginava, né? E às vezes eu tava só a uma tentativa, da distância de só mais uma tentativa de fato ter sucesso daquilo,
E esse sucesso, como eu já disse por diversas vezes antes hoje, ele pode ser apenas o ato de tentar, né? A gente pode ressignificar o que é essa derrota e o que é essa vitória mais primitiva que tem na nossa mente, e que eles simbolizem não apenas a clara e evidente evolução que a gente tem em uma matéria, em um esporte, em uma área, um tópico da nossa vida, mas também o simples ato de estar lá e fazer mais uma vez e tentar de novo, né? Qual que é o ato aqui que eu faço? Enfim, vou preparar aqui, finalizar a preparação da massa, porque depois ela vai precisar esperar mais um bom tempo ali na geladeira, até ela poder ser assada hoje à noite aqui pra gente comer. E a gente volta pra encerrar essa conversa aqui hoje. Então, mais uma vez, né, como todo final de episódio, eu gostaria de trazer algumas reflexões aqui, né? E são reflexões que eu faço sempre a mim mesmo também. Acho que trazendo um pouco mais da concepção desse podcast como um todo. E eu acho que o trabalho da minha vida, né? O que tem sido o trabalho da minha vida é criar coisas que ajudem, né? Criar conversas, criar experiências, criar momentos que ajudem a que as pessoas se sintam mais criativas, que elas encontrem ali a forma de viver a vida de um jeito um pouco mais leve, com menos autocobrança, mas ao mesmo tempo mais disciplina, né? Um equilíbrio entre muitas coisas. Não apenas porque eu sinto que o mundo precisa disso, né? Mas eu acho que eu preciso disso, né? Eu crio sempre o que eu crio para mim. E eu acho que eu fico muito feliz aos poucos, né? Bem poucos mesmo, de ver que isso também faz sentido para outras pessoas, né? Isso é algo que vem sendo validado nos últimos 5 anos, desde o início da minha empresa, que é a VulbiHub. E a gente tem estado muito no setor de prestação de serviços, mas a gente vai também além e cria outros tipos de experiências. Mais recentemente com o próprio Crazy Club, e entre esse período e desde o início do Crazy Club também, isso vem se validado, né? Essa, de certa forma, uma agonia, uma vontade de se tornar mais criativo, enfim, seguir todas essas coisas que eu mencionei antes, através de conversas que eu tenho tido com amigos, com conhecidos, com desconhecidos que se tornaram conhecidos, com familiares mesmo, né? Então, esse fato de tornar a criatividade como um hábito, né, é algo que, antes de ser relevante para qualquer outra pessoa e de eu ouvir falar isso aqui, né, para todo mundo, é algo que é um lembrete para mim mesmo, né? Então, assim como essa reflexão é algo que eu trago aqui no podcast, né? As reflexões que eu vou trazer a seguir são reflexões para todo mundo que está ouvindo. É uma reflexão que eu faço comigo mesmo, né? Eu tô evitando fazer algo porque aquilo realmente não faz sentido para mim, ou porque eu tô fugindo, né, de um possível obstáculo. Eu tô criando as minhas próprias desculpas, ou elas são desculpas de fato da vida, né? Acho que isso entra muito, às vezes, em questões de equipamentos, de recursos, né, que a gente tem, e realmente tem certos hábitos, tem certas coisas que a gente precisa de recursos mais elaborados, né? Um empreendimento, ou então alguma atividade que a gente vai fazer, mas com humildade e com uma mentalidade curiosa, muitas vezes esses recursos podem ser cedidos a gente, ou eles podem chegar até nós de uma forma mais fácil quando a gente dá o primeiro passo, até mesmo sem esses recursos, né? Então, que a gente não use isso como uma desculpa, né, para evitar fazer algo que a gente gostaria de fazer. Mais uma vez eu trago aqui o jiu-jitsu, né? Por vezes, muitas pessoas já foram
até ali um treino de jiu-jitsu nos diversos lugares que eu já treinei, e sem kimono, sem faixa, sem nada, e uma pessoa emprestou, a pessoa naquele momento não tinha condição, né, de comprar um kimono, comprar uma faixa, uma pessoa emprestou ou deu a parte de cima do kimono, a outra de baixo, o outro deu a faixa, e essa pessoa aos poucos foi tomando apreço por aquilo, né, eventualmente com uma condição financeira melhor, ou com um planejamento melhor ali, ou até mesmo tendo convicção de que aquilo era para ela. Ela se sentiu mais confiante de investir no kimono, de fazer parte e principalmente de estar ali todos os dias, ou sempre que possível. Então, a reflexão geral, mais macro aqui, é o que eu tô deixando de fazer, ou o que eu parei de fazer só porque eu me senti ruim fazendo, só porque eu senti que eu não era o melhor no mundo fazendo aquilo. E eu devo voltar, talvez, revisitar aquilo, porque demanda disciplina, né? Como falei também, ler livro para mim é algo que é por vezes muito difícil, né? E ler uma página ali um dia, passar, às vezes ler 20 páginas durante o final de semana, porque eu tava um pouco mais de tempo, ou 30, ou 40, 100 páginas, né? Viciado ali às vezes numa ficção. Ou, de fato, durante todo o dia da semana, ou a cada 2 dias ler 1, 2, 3, 4 páginas, faz com que aquilo se torne menos desafiador, né? Aquele enorme monstro que era tão complexo assim, se tornou fácil como escovar o dente. Se tornou um hábito e a gente precisa ser honesto, ser sincero e às vezes até mesmo ser duro consigo mesmo sobre o que é desculpa de uma forma conveniente ou o que é uma desculpa de uma forma mais real, assim por se dizer, né? E somos nós que vamos criar esses limites sempre. Como eu falei na história da lagosta, a gente está sempre a uma vitória de nos sentir melhores consigo mesmos e até ser mais ousados em tudo e na forma como a gente enxerga a nossa vida. Um passo adiante na nossa carreira profissional, porque a gente teve coragem de fazer algo novo, muitas vezes significa mais coragem para fazer também algo na nossa vida pessoal e vice-versa. A gente não consegue se separar, a gente não, diferente da série Severance, né, para quem não viu ainda, né, que quando a pessoa entra no trabalho, ela meio que desliga ali ativa um outro cérebro que ela tem, um chip implantado ali, e ela se torna outra pessoa, ela vai sair do trabalho, ela volta a ser a pessoa. A gente não tem esse tipo de chip, espero que nunca tenha, porque tudo que a gente vive nos ajuda a compor a imagem que a gente tem sobre nós mesmos. E no final das contas, acho que é sobre isso, né? É sobre a gente conseguir arriscar e colocar à prova esse nosso ego, essa imagem de certa forma imaculada ali que a gente tenta criar de nós mesmos e que muitas vezes significa a gente não tentar algo novo para acabar criando às vezes uma pequena fragilidade ali, criando uma pequena ruptura nesse ego que não faz nada bem pra gente, ele só quer conveniente, esse ego ele só quer o que é fácil, o que é imediato, poucas coisas vão conseguir serem alcançadas sem que a gente acabe criando uma cicatriz ali no meio do caminho, sem que a gente acabe ralando o joelho, seja literal ou não literalmente. Então fica essa reflexão geral, né, sobre o quanto a gente de fato está se esforçando para viver as coisas que a gente gostaria de viver e quanto a gente está limitando até mesmo a nossa visão do que a gente pode alcançar por esse medo do novo, do diferente, do inexplorado por nós mesmos. E assim, com muito prazer e nesse novo formato, mas é dessa forma que a gente encerra mais um episódio do Crazy Club. E caso isso tenha feito sentido para você, ou você tenha lembrado por acaso de alguém que precisa escutar também essas palavras, né? Precise também se provocar dessa forma, eu peço, né, e sugiro que você compartilhe com essa pessoa. Até a próxima.